coordenação das reuniões. Hoje, para iniciar o mês de julho, convidei o Dr. Jacob Goldberg para fazer uma apresentação aqui, principalmente no seguinte aspecto. Ele é um PhD em psicologia, analista de comportamento. E uma pessoa categorizada para falar sobre um tema que, a princípio, todo mundo vai achar esquisito, né, o título, o partejar do obstetra, mas é justamente aquele meu intuito, de quebrar as rotinas nossas tão quadradinhas da clínica. Principalmente não só da clínica obstétrica, mas como todo circuito nosso universitário. E eu acho que é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, uma vez que ele é analista de comportamento da assessoria de psicologia na revista Trip, autor de livros e trabalhos tanto aqui no Brasil como no exterior, professor convidado da USP, da PUC, da PUCamp, da Universidade de Budapeste, da Universidade de Hebraica de Jerusalém. Então é uma pessoa categorizada para fazer essa apresentação. Então, por favor, doutor Jacob. Eu perguntava para o professor Jorge se ele achava mais interessante que na exposição ou na introdução dos trabalhos nossos de hoje, se fosse seguido a estrutura linear de apresentação, que é a consagrada em termos didáticos, ou se a gente poderia fazer uma conjugação de conteúdo e de forma. Os senhores naturalmente sabem que a psicanálise, a psicoterapia, ela faz uma investigação, ou tenta fazer uma investigação, no proibido. Ela tenta fazer um mergulho no proibido ou no indevassável. E todas as vezes que eu sou convidado a falar sobre temas que de uma ou de outra maneira implicam nesta olhada no inconsciente, eu fico seduzido pela ideia de tentar encontrar uma fórmula desta fala do indizível, porque é disso que se trata. Aquilo que pode ser dito porque é fácil de ser compreendido, aquilo que demanda uma especulação intelectual, vocês conhecem melhor do que eu. Vocês sabem melhor do que eu. Existe uma passagem que eu acho muito interessante do Lacan, na qual ele diz que, quando analisando chega para a primeira entrevista, frequentemente ele diz: eu vim aqui para falar com o senhor sobre o meu íntimo. E o Lacan diz: não é verdade. Sobre o íntimo, ela fala com a amiga dela nesse livro. Ela veio para falar sobre o extimo, aquilo que lhe é externo e que invadiu a sua alma, que invadiu a sua psique. Aquilo que ela quer expurgar de si. Na área de atuação do médico, o protagonista é o paciente, deve ser o paciente. Agora, uma pergunta que se impõe já de início dessa tentativa de abordagem é assim: como é que se resolve isto? Eis que o paciente há de fazer de tudo para inverter esse processo. Ele quer que o herói seja o médico. Ele pretende isso até pela sua fragilidade. Vamos trabalhar isso, então, de uma maneira linear. Existe uma passagem muito bonita do Ingmar Bergman, né? Quando ele começou a fazer os seus primeiros filmes e quebrar o discurso linear, né? Ocasionou polêmicas e celeumas filmográficas. Ele foi acusado
de não ser lógica. E ele disse, não, mas a vida não é lógica, a vida é paralógica, fica além da lógica. E ele tem uma passagem ontológica clássica nesse aspecto, na qual ele diz, a estrutura linear, a quem interessa a estrutura linear? Aqueles que pretendem circunscrever o saber, que pretendem limitar o conhecimento, que pretendem balizar. Se a aspiração é passar, é transcender, é preciso violar. Nos Estados Unidos, Burroughs criou uma técnica, há alguns anos atrás, que hoje, cada vez mais, principalmente dado o acesso da informática, se introduz como um mecanismo de conhecimento criativo, é chamado cat-up. Ele junta e faz a mixagem de peças. Ele pega um tratado científico, uma passagem lírica de Garcia Lorca, uma citação de Shakespeare e uma notícia de jornal, e junta. E aí perguntaram, mas isto é admissível? Isto não implica em desnaturar os processos da inteligência e do saber? Ele diz, não, eu reproduzo da forma que eu quiser. E a modernidade, um pouco é sinonímia de reprodução. Então, na medida em que me forem surgindo os conceitos, eu passo para vocês, e naturalmente, depois de algum tempo, aí, sei lá, 15, 20 minutos, eu convido vocês a fazer esse exercício da livre associação de ideias, do fluxo do inconsciente, do brainstorming, né, se quiserem dessa maneira. Gravidez e parto. No imaginário, facilmente, nós ficamos jogados entre a banalização e a sacralização. É um ato como outro qualquer, um ato médico, um ato cirúrgico, um ato da vida, um ato da existência, né? E ex-banalizado. E nós todos podemos imaginar o quanto é que essa banalização aparentemente implica em alívio, né? Sim, então. Do outro lado, a sacralização. Darás a luz em dor. Eva insidiosa. É o arquétipo da nossa cultura, né? E você se introduz como mensageiro ou emissário do tabu. Não é para causar dor. Não é para permitir a dor. É para assustar o processo de dor. Você quer fazer uma pergunta? Não. Ainda não. Então tá bom. Certa vez uma pessoa que saiu de Roma procurou Lacan em Paris. E tiveram a primeira entrevista, né? Marcaram outra entrevista. Na outra entrevista, o analisando chegou um pouquinho atrasado. Lacan abriu a porta e disse para ele, boa tarde. E o analisando respondeu, até boa tarde. E aí o Lacan encostou a porta, fechou a porta e disse, até a próxima vez. Eu sei que daria desesperado, mas não é possível sair de Roma para ter essa entrevista, você fala um minuto comigo e encosta a porta, né? Nunca mais eu volto aqui. E é claro que ele foi obrigado a pensar no caminho por que o Lacan tinha feito isso. E ele entendeu o lapso